13 de fevereiro de 2014. Cruzeiro sofre virada para o Real Garcilaso na estreia da Libertadores. Partida é marcada por ofensas racistas da torcida ao volante Tinga. Flamengo também estreia com derrota. No México, León bate o rubro-negro. Domingo tem derby em São Paulo. E o Gazeta Esportiva começa a aquecer os motores para mais um duelo entre Corinthians e Palmeiras. Oswaldinho terá força máxima no domingo. Enquanto isso, a diretoria do Santos recorre à justiça e pode apelar à FIFA no caso Neymar. Depois de um longo período lesionado, zagueiro Roger Carvalho deve fazer a estreia com a camisa do São Paulo. Olá, boa noite. O final de semana terá um dos confrontos de maior rivalidade do futebol mundial, Corinthians e Palmeiras. Dezenas de craques que fizeram história com a camisa dos dois clubes já brilharam no derby. Mas também não é incomum atletas com pouca fama virarem ídolos das torcidas em confrontos entre os dois times. Alexandre Silvestre conversou com alguns desses personagens que enriquecem a história de Corinthians e Palmeiras. Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu vai ferver no próximo domingo. Será palco de mais um Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, clássico de incrível tradição e rivalidade. Com a palavra, a partir de agora, aqueles que estiveram lá dentro. Para o corintiano é como se fosse a final da Copa do Mundo. É uma rivalidade que mexe com todo mundo, muda as situações de muita gente, treinador ganha status, o jogador vira herói. Acho que do estado de São Paulo, onde que não pipoca para o Corinthians é o Palmeiras. Eu sempre pensei assim, é o que encara de igual para igual mesmo. O céu e o inferno estão muito perto, né? Com um erro ele pode ser crucificado, né? Ter um peso, carregar um peso por um bom tempo. E se ele também conseguir o êxito, vai ser reverenciado também por um bom tempo. O ex-atacante do Palmeiras, Magrão, experimentou o primeiro derby dele quando tinha 12 aninhos de vida, no Infantil do Verdão, década de 80. Mas quando cresceu, já entre os profissionais, o garoto entrou para a história numa partida de gente grande. Em 95, tive a oportunidade de fazer 3 gols no Clássico, né? No Paulistão de 95, ganhamos de 3-1 no Pacaembu. E as pessoas lembram disso até hoje, é um negócio, já vão fazer 19 anos e ainda está vivo na memória do torcedor. E para mim é alegria, né, e satisfação de poder ter realizado isso. Realmente um dia especial, um dia abençoado que marcou muito a minha carreira. Evair também teve esse privilégio. Pegamos o Corinthians numa tarde não muito inspirada e de repente os gols começaram a acontecer e eu fiz gol de cabeça. Fiz gol de pênalti e uma que andou meio que batendo no joelho ali, então foi um dia que a bola entrou de todo jeito. Um dia assim que deixou marcado na minha memória, na história do Palmeiras, porque não é sempre que se faz 3 gols numa partida de um rival tão grande, tão forte assim. Mas foi um outro Palmeiras e Corinthians que elevou o matador de patamar no conceito da torcida e do clube. Passou a ser temido pelo adversário e ídolo eterno do Palestra, ao ajudar a tirar o Verdão da fila, justa e curiosamente, diante do maior rival. Esse título veio em 93, em cima de um grande rival, que daí para frente o torcedor passou a nos respeitar mais ainda, aprendeu a gritar campeão, aprendeu a respeitar os seus jogadores. Isso para mim, até hoje, é tido como um momento marcante na minha vida. Há quem cresça com a atmosfera do clássico, há quem se encolha. Não é o caso do Vampeta, nem do Marcelinho Carioca. Eu gostava, me preparava de uma forma diferente, principalmente emocional, né? Porque você sabe que você tem as condições técnicas, físicas, mas se o emocional não tiver equilibrado e aflorado, você não flui, né? Se falando de Palmeiras, você tem que falar com respeito pela instituição que é, mas era muito gostoso estar jogando contra o Palmeiras. O pezinho de anjo se consagrou no Corinthians também por ter tido muitos êxitos no duelo. Porém, no começo,
foi difícil. Em 94 eu não fiz nenhum gol no Palmeiras, era na trave, o goleiro defendia. O ano inteiro você não fazia um gol contra o seu maior rival, o torcedor ele fica bravo. E graças a essa pressão, Marcelinho desencantou. E naquele jogo eu tinha errado um passe, eu dominei a bola e fui dar para o André Santos, Roberto Carlos roubou e fez 1-0, o gol em cima do Ronaldo. E meu pai estava nas cadeiras. Eu olhei para as cadeiras e um tumulto em cima do meu pai. Então a torcida foi para cima do meu pai. E falando, pô, esse cara faz gol em todo mundo, manda esse neguinho de volta para o Rio, ele não está fazendo gol em cima do maior rival. Foi quando teve aquela falta de longa distância. E eu lembro que eu olhei para o banco, o Eduardo Morim fazendo o gesto, pô, tá louco, tá muito longe. E eu falei, meu, vou acertar o gol. Acho que eu coloquei não a minha raiva, a minha atenção, a minha vontade, o querer naquele chute e a bola pegou uma curva e o cara foi lá na gaveta. Eu saí igual um louco, igual um maluco, desesperado, correndo, abracei o Daniel, chutei a bandeirinha, dei uma porrada na bandeirinha e não era ainda o cano, era madeira. Aí quebrou aquilo ali, aí meu pé depois inchado e olhando pra torcida e chorando igual um doido. Aí daqui a pouco, faltando um minuto, o Tupanzinho abre a perna, eu vou lá e cravo, 2-1. Ah, mano, aí aquele dia foi a consagração. O tradicional jogo de bola muda para sempre a vida dos atletas, para bem ou para mal. Qual seria então o segredo para se obter sucesso nesse clássico? Para se ganhar uma partida como essa é preciso você entrar em campo com 11, terminar com 11, não ser expulso, não ter jogador expulso, você ter a cabeça no lugar, nunca deixar com que a torcida adversária seja maior do que a força que tem o seu time lá dentro de campo. Tem que ter brilho, tem que ter vibração e ao mesmo tempo equilíbrio, né? Não pode exceder que o excesso muitas vezes pode atrapalhar a sua equipe por todo o trabalho por água abaixo, né? E quando chega a hora, a crise pode, em 90 minutos, mudar de parque. Você pode ter certeza de uma coisa, se o Corinthians ficar nessa fase até o jogo contra o Palmeiras, a redenção dele está nesse jogo aí. Pode ter certeza. A redenção dele está aí, porque a torcida vai cobrar mais ainda, quer dizer, não vai passar uma agulha e os caras vão jogar como se fosse a final da Copa do Mundo para eles. É uma partida em que o Palmeiras precisa saber tirar proveito. Você joga contra um adversário pressionado, onde a sua torcida quer ver vitórias, quer ganhar para a saída do sufoco. Tudo pode acontecer em mais um capítulo da série. É domingo que vem no Pacaembu pelo Paulistão e quem sabe ainda em 2014, ida e volta no Campeonato Brasileiro nas novas arenas do Alviverde e do Alvinegro. Estádios lindos, novinhos em folha, a serviço da velha e histórica rivalidade do derby. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Essa é uma das maiores rivalidades do mundo. Eu me lembro que um site, uma revista, não sei precisar qual exatamente, listou os 10 maiores clássicos do mundo e estavam lá Corinthians e Palmeiras, assim como um Boca e River, um Flamengo e Fluminense, um Celtic e... Não deu branco agora no time, enfim, Real Madrid e Barcelona. Quer dizer, faz parte do folclore do futebol, da tradição do futebol, um clássico como esse Corinthians e Palmeiras. É verdade que o São Paulo, por conta dos desentendimentos com as diretorias dos dois clubes, roubou um pouquinho dessa rivalidade. Muitas vezes se falava muito mais de um Corinthians e São Paulo do que de um Corinthians e Palmeiras, de um Palmeiras e São Paulo do que necessariamente de um Corinthians e Palmeiras. Mas convenhamos, ainda tem todo o charme, tem toda rivalidade mesmo, né? Corinthians e Palmeiras que protagonizaram grandes finais de campeonatos regionais, Paulista, por exemplo, mata-mata de Libertadores América. Nas duas ocasiões o Palmeiras se deu melhor, eliminando o Corinthians numa quarta de final, depois numa semifinal de Libertadores. Portanto, o que não falta é história para este clássico, Garrafa. Boa noite.
Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu não tenho nenhuma dúvida. Respeito opiniões diferentes, mas para mim o grande clássico do futebol paulista é Corinthians e Palmeiras. O Celso lembrou bem, hoje talvez até pelo o passado mais recente das equipes, São Paulo e Corinthians estão vivendo um momento de maior rivalidade. Mas para mim a história de Corinthians e Palmeiras é o que representa a grande rivalidade do futebol de São Paulo, como foi mostrado no belo trabalho do repórter Alexandre Silvestre, com momentos marcantes, favoráveis ao Palmeiras, favoráveis ao Corinthians, grandes jogadores, grandes estrelas fizeram a história desse clássico. E um detalhe, para o clássico do próximo domingo, a gente vai falar mais, inclusive da preparação das equipes, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Palmeiras é o favorito. É a enquete. O Palmeiras é o favorito. Só que não será nenhuma surpresa para o Pascoal ficar tranquilo que o Corinthians vença, não é? Tamanha a rivalidade, porque é aquela história, clássico é clássico e vice-versa. Mas são muitas histórias e espero que tenhamos um grande jogo, um grande clássico, uma grande festa. Eu ainda sou da época, né? Do tempo aí onde os clássicos eram uma festa e não uma preocupação, um aspecto de guerra, algo que a gente vai conversar mais no decorrer do programa. Mas repito, para mim, Corinthians e Palmeiras é aquilo que representa em maioridade no clássico da capital paulista do estado de São Paulo. Bom, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net durante toda essa semana é sobre esse jogaço. Qual será o resultado do derby entre Corinthians e Palmeiras? O Garrafa está voltando de férias, não estava sabendo. Mas a enquete vai dar Corinthians, vai dar empate ou Palmeiras vence? Garrafa disse que é o Palmeiras. Não disse que é o Palmeiras, você que não prestou atenção. Como? Eu disse que... Qual é a enquete, Michele? A enquete é Corinthians, é Palmeiras ou empate? Você falou que o Palmeiras é favorito, mas pode ser que dê Corinthians. Parece o Celso? Não. Vamos respeitar? Oi, Celso. Repita a pergunta para mim. Vamos respeitar? Vai dar Corinthians, empate ou Palmeiras, Garrafa? Favorito Palmeiras, vence um Corinthians. Satisfeita, Michele? Agora sim. Celso Cardoso, você. Corinthians, empate. Antes de falar sobre isso, tinha dado um branco no clássico, eu me referi ao clássico Celtic e Glasgow Rangers. Isso. Eu tenho falado, não tem por que mudar. Palmeiras, para mim, é o favorito. Você mudou, Celso. Ontem você falou outra coisa, Olha, eu Celso. acho que o Bruninho está tirando o sono e, consequentemente, a memória. Com certeza o sono. Telespectador que está em casa, ele tem boa memória, ele sabe o que eu venho dizendo desde segunda-feira. Se você não sabe, paciência. Olha aqui, ó, pro Celso, ó. Bandeira branca, né? Tem que ficar em paz comigo, Celso. Todo dia ele muda. Mas não é, acho que, dessa vez eu vou ficar do lado do Celso. Você está provocando todo mundo. Primeiro você não prestou atenção no que eu disse. Atenção, né? sim. Falou que eu estava voltando de férias, que eu não tinha prestado atenção na enquete. Eu disse que o Palmeiras é favorito, mas a enquete é quem vence o clássico. Vai vencer o Corinthians. Na minha opinião, sempre quem está por baixo tem vencido. E por isso meu voto é no Corinthians nesse momento. Faz todo mas sentido. O favorito é o Palmeiras. Então a senhora não prestou atenção. Dessa vez eu estou do lado do Celso. Dessa vez, o Bruninho está lhe fazendo mal nesse sentido, viu? Tá sem sono. Atenção, sim. Vocês ficam mudando e não adianta nada também provocar e depois trazer bandeira branca. Esquece a bandeira branca, ó. Luta pela paz. Acabou. Aqui não vai ter paz mais. Para nenhum de vocês dois. Resultado. Ai, caiu. Resultado no final do programa de sexta-feira. Então é amanhã só, tá bom? Libertadores, o Cruzeiro não foi bem na estreia da competição. A equipe mineira não resistiu à altitude de 3.200 metros de Huancayo e foi derrotada pelo Real Garcilaso do Peru. O destaque negativo ficou por conta dos lamentáveis atos de racismo dos torcedores peruanos ao volante Tinga. Confira os gols. O Cruzeiro começou bem o jogo contra o Real Garcilaso no Peru. Cobrança de escanteio e Bruno Rodrigo, de cabeça, abriu o placar para a Raposa, 1-0. O troco dos peruanos veio no começo do segundo tempo, também num escanteio. Rodrigues desviou e Brites completou para o gol, 1-1. 10 minutos depois foi a vez de Rodrigues deixar o dele. Fábio não achou a bola e o camisa 11, quase em cima da linha, virou o jogo. E ficou nisso. Garcilaso 2, Cruzeiro 1. Bom, sobre o jogo, o Cruzeiro sentiu a altitude, saiu em vantagem, acabou cedendo o resultado. O Fábio, em condições normais, não fosse altitude, não perderia o tempo da bola como perdeu no gol. É um goleiro de altíssima qualidade, se não um dos melhores do Brasil. E é um resultado extremamente reversível aqui no Brasil. O Cruzeiro vai passar tranquilo pela equipe peruana e vai avançar na Copa Libertadores, não tenho nenhuma dúvida. Sobre o episódio lamentável que tivemos ontem, né, a torcida do clube peruano
citando o racismo contra o Tinga, eu entendo o seguinte: lamentavelmente, Celso, Michele, você em casa, não é uma exclusividade aqui na América do Sul, não é? Na Europa também nós temos vários problemas desse tipo. O próprio Napoli, lá na Itália, por serem os italianos do Sul, já brigam com o pessoal do Norte, já tem também esse tipo de problema. E o que é mais lamentável ainda, Celso e Michele, é que não acredito numa punição severa da Confederação Sul-Americana de Futebol, que já se manifestou, mas nós tivemos na última Libertadores a morte do garoto Kevin no jogo do Corinthians, a pena ela foi branda, não foi cumprida até o final, e eu entendo que vai acontecer no máximo uma multa. Enquanto não tiver uma definição da Sul-Americana, que é uma esculhambação... Olha isso, né? olha que lamentável. É lamentável. Tinha que ter uma polícia muito forte, né? Com a exclusão da equipe. Mas isso não vai acontecer. Ou jogar com portões fechados. Não adianta, Celso. Sabe? A hora que tiver uma punição mesmo, aí os bons torcedores do Garcilasso vão chegar e vão tirar esses penteiros que estão por aí. Eu acho que tem que ter mas não espere milagre da Sul-Americana. O que me causa espanto é que um dos maiores ídolos do futebol peruano, Cubillas, é negro. Não tem. Moreno, quer dizer, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É triste. Outra coisa, é um povo que tem origem indígena, que também normalmente é marginalizado. Quer dizer, qual o sentido? Qual o sentido? Quer dizer, já não existe sentido, né? Mas partindo ainda de quem parte, que é uma classe também, um povo oprimido, um povo, sabe, vítimas de preconceito. E essa situação, o Tinga ganhou solidariedade de jogadores, da presidente Dilma, que usou a sua conta no Twitter para se solidarizar e condenar o que aconteceu lá no Peru, até por força da pressão do governo brasileiro. Imagino que a Conmebol tome uma atitude mais drástica. Não acredito, só então, lamentavelmente não acredito. Porque quando existe uma pressão popular muito grande, aí você vê, ele contou com a solidariedade da Dilma Rousseff, do Júlio Batista, do Newton, companheiro jogadores do Atlético Mineiro, aliás, no final de semana nós teremos o clássico mineiro, né, entre Atlético e Cruzeiro. E a torcida do Atlético, veja você que legal, tomara que realmente isso aconteça, a torcida do Atlético está fazendo um movimento para tentar de alguma forma se manifestar favorável ao Tinga no final de semana. Tomara que isso aconteça. É inaceitável. E a Conmebol, que é famosa por não punir, teve aquele episódio do Corinthians, tomou uma atitude porque havia uma pressão popular muito grande, ainda assim recuou depois, espera-se que ela tome uma atitude exemplar. Na pior das hipóteses, que o Real Garcilasso tenha que jogar com portões fechados. O ideal seria a punição realmente ao clube, mas que jogue com portões fechados, que feche as portas para esses torcedores que não são torcedores, são ignorantes. Quem se deu mal também foi o Flamengo, que teve o volante Amaral expulso aos 12 minutos do primeiro tempo e acabou sendo derrotado pelo León do México fora de casa. No México, o Flamengo conseguiu resistir aos ataques do León até os 31 minutos, quando Bozelli, de pênalti, fez o primeiro da equipe da casa, 1-0. No final da primeira etapa, Elano cobrou falta na cabeça do paraguaio Víctor Cáceres, que botou para dentro. Tudo igual, 1-1. Só que 7 minutos depois, os mexicanos conseguiram o gol da vitória. Arizala aproveitou o bate-rebate e definiu o placar. León 2, Flamengo 1. Para os brasileiros jogarem no México nunca foi tarefa fácil, os mexicanos são muito fortes, apesar de ainda não terem conquistado uma Libertadores América, no máximo chegaram a 2 vice-campeonatos, um até contra o Internacional de Porto Alegre, o Chivas Guadalajara, e o outro foi o Cruz Azul, que perdeu uma final para o Boca Juniors. Mas nunca foi fácil para os brasileiros e o Flamengo sentiu isso. O León, um dos atual campeão mexicano, fez prevalecer a melhor competência e o fator campo-garrafa. Mas o Flamengo teve até a possibilidade de sair de lá com um resultado melhor. Foi um time que brigou demais, logo no início do jogo teve um jogador expulso. A arbitragem, já conhecida da Copa Libertadores, prejudicou o Flamengo. No meu entendimento, o primeiro lance, esse aí, gol de pênalti do León, não foi um pênalti do Hernani, que não aconteceu. No mais, o Flamengo dá mostras que tem condição de avançar sim nesse grupo, apesar da derrota. Gostei do que vi do Flamengo. O León jogou muito mais motivado pela
sua torcida do que pelo desempenho técnico. Mostrou uma equipe muito ingênua, Celso. Vencia por 2-1, tinha um homem a mais durante todo o jogo e ainda ficava exposta por várias vezes ao contra-ataque do Flamengo, que não conseguiu o empate por muito pouco. Então, eu entendo que o Flamengo, apesar dessa derrota, assim como o Cruzeiro, tem boas condições de classificação. São resultados extremamente reversíveis quando essas equipes jogarem ao lado do seu torcedor. Mais 2 partidas deram sequência à primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Pelo grupo 3, o Deportivo Cali se deu bem. Jogando em casa, a equipe colombiana venceu o Cerro Porteño do Paraguai por 1-0. No grupo 8, o Peñarol foi à Venezuela e empatou com o Deportivo Anzoátegui em 1-1. Hoje tem mais brasileiros em campo na Libertadores. Em Curitiba tem Atlético Paranaense e The Strongest da Bolívia pela frente. A grande novidade do Furacão é o atacante Adriano, que deve iniciar a partida no banco de reservas. O outro brasileiro em campo será o Grêmio, que estreia no Grupo da Morte contra um rival de tradição, o Nacional do Uruguai. É uma equipe tradicional, né? O pessoal aí tá preparando material para nos passar da equipe deles. E eu assisti a primeira partida da pré-Libertadores. É uma equipe bem competitiva, uma equipe que tem como qualidade isso, essa questão do futebol uruguaio já de ter bastante raça. Então, uma equipe que tem tradição e que com certeza vai nos dar trabalho. Vai ser a minha estreia em competição sul-americana, mas a expectativa é a melhor possível, é ter tranquilidade e tratar esse jogo como uma decisão, que a gente vem encarando todos os jogos dessa forma, e jogar com tranquilidade, com personalidade. Acho que fazer o que a gente vem fazendo nos campeonatos nacionais também nesse campeonato sul-americano. Bom, esse grupo já é o grupo mais complicado, é o tradicional grupo da morte, como foi destacado na reportagem, e por isso o Grêmio, jogando em casa, tem que fazer o resultado positivo. Começou mal fora, dentro de casa, num grupo chamado da morte, é um grupo complicado. O Grêmio é uma equipe diferente daquela que foi na última temporada, é uma equipe que talvez tenha muito mais pegada, muito mais vontade do que técnica, mas isso em Libertadores conta muito, e fica a expectativa daquilo que o Anderson Moreira possa fazer em seu início de carreira. O Grêmio apostou num técnico da nova geração, da nova safra, e os resultados começarão a ser provados logo mais nessa partida difícil contra o Nacional, mesmo com o jogo acontecendo lá em Porto Alegre. Celso. É considerado um grupo da morte até pela tradição dos times. O Nacional do Uruguai, com 3 Libertadores no currículo, quer dizer, você sempre vai respeitar, né? Sempre vai viver com 3, não, acho que o Nacional tem, o Peñarol tem 5 e o Nacional tem 3, é isso mesmo. Quer dizer, você sempre vai respeitar, sempre vai ver com cuidado. Mas há muito tempo o Nacional não apresenta também um time à altura de suas tradições. É um grupo difícil, mas o Grêmio tem que fazer a parte dele, e acredito, inclusive, na classificação do time gaúcho. Sobre o Atlético Paranaense, que também joga, vi uma foto do Adriano e tal, parece que realmente secou. Não por acaso o Atlético Paranaense assinou o contrato e o inscreveu na Libertadores da América. Basta uma semana, viu? Mas ele não estava conseguindo isso. Ele nunca conseguiu isso no Corinthians. Essa é a questão. É mais fácil inchar do que secar. Pois é, mas ele conseguiu emagrecer e tal. Não sei qual foi a dieta que ele fez. 2 churrascos lá na como é que é o negócio da Cruzeiro, lá na Vila Cruzeiro? Vila Cruzeiro. Um final de semana na Vila Cruzeiro, incha tudo de novo. Mas é o dia inteiro. Ali o bicho pega, ali é pedrinha de sal na garganta. Mas quero crer e quero confiar no profissionalismo do Adriano. Porque senão, se ele fechar essa porta... Eu já quebrei a cara algumas vezes. Eu quero crer, mas não confio. Eu já disse que... Eu quero crer, mas não confio. Eu já disse que era a última chance dele no Corinthians, já disse que era a última chance dele no Flamengo. Celso, o Adriano era para ser já o 9 da seleção brasileira. Não era nem para a gente estar preocupado com a contusão do Fred. 31 anos. 31 anos. Pô, o talento, com a bola que ele tem. O problema é que a cabeça dele é desse tamanho. Né? Então a gente só lamenta, fica uma torcida enorme, porque nós ganharíamos, se o Adriano resolve voltar a jogar bola, nós ganharíamos um belíssimo jogador, mas ele já deu mostras de que não quer, apesar de algum esforço aí que ele tem demonstrado e agora novamente no Atlético. Torço para que esteja equivocado. Campeonato Paulista em jogo adiado da primeira rodada, Ponte Preta recebeu o Ituano em Campinas e se deu mal. Além de perder o jogo, a Macaca encerrou a série de 3 vitórias consecutivas na competição. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta saiu na frente do Ituano com o atacante alemão cobrando pênalti, 1-0. No segundo tempo, a reação do time de Itu começou na falta bem batida por Anderson Salles, 1-1. 2 minutos depois, o Ituano virou o placar com Rafael Silva tocando com categoria para o gol de Daniel.
E aos 40, ele de novo. Rafael Silva aproveitou a lambança de César e Fernando Bob para bater cruzado e definir o marcador em Campinas. Final, Ponte 1, Ituano 3. Superliga de Vôlei Feminina. Sem grandes dificuldades, o líder Osasco venceu Pinheiros e igualou o recorde de números de vitórias consecutivas que a equipe do Rio de Janeiro conquistou na temporada 2011-2012. O Pinheiros, dono da casa, 7º colocado, quer ficar no grupo dos 8 melhores e garantir passagem para o play-off. Sem derrota na Superliga, invicto a 18 jogos, o vice-campeão sul-americano Osasco Molico chega para segurar a ponta da tabela com 52 pontos. Primeiro set equilibrado e com momentos que valorizam o clássico, como este rally. Bloqueio do Osasco para segurar o ataque pinheirense. Ponto a ponto até o final dos 27 minutos e 51 segundos, com 22 Pinheiros, 24 Osasco. O Pinheiros começa bem o segundo set, quer se reabilitar de tanto set point desperdiçado anteriormente. Acredita em todas as bolas, usa o bloqueio e o saque. Aí vacila e toma virada. 16-21 em 23 minutos e 10 segundos. Terceiro set sem surpresa. Osasco vence e de novo. 5 Pinheiros, 21 Osasco em 16-47. E um recorde. Vitória que vale recorde. Iguala-se o Osasco à equipe da Unilever, que em 2011 e 2012 ficou também 19 partidas sem perder. Só que com um detalhe, perdeu na primeira rodada. O Osasco não, ganhou todas até aqui. E olha só o destaque do jogo, quem fez a partida para o time de Osasco ficar menos difícil. Segurou tudo, saiu com a melhor da quadra. 3-0, o Osasco achou que ficou demais. O que determinou isso? Não, acho que feliz, né? Por a gente bater esse recorde aí, né? Igualar com o time da Unilever. Acho que isso marca a história de todas nós do Molico. Muito feliz. O time está de parabéns. Estamos a cada jogo aí vencendo, conquistando os pontos que temos que conquistar. E é assim, degrau por degrau a gente vai crescendo aí. A situação do Sul-Americano, lógico que deixou triste, mas viramos a página. E a Superliga hoje é muito especial. Estamos muito felizes aí, mas... Como eu falei lá no domingo, vou falar hoje para elas no vestiário. Acabou a sexta-feira, Praia Clube em casa. Vamos premiar a nossa torcida com a vitória lá em casa. Se você deixa passar as oportunidades, como nós deixamos passar no primeiro set, elas têm um peso, o peso vai aumentando com o decorrer do jogo. Então, hoje foi o que aconteceu. Mérito deles, né, que souberam aproveitar as oportunidades, e nós, de alguma forma, ainda precisamos ajustar um pouco melhor esses momentos decisivos dos sets, principalmente. E amanhã tem a 4ª edição da Supermesa Esportiva, o nosso hangout do Google Plus da TV Gazeta. A escalação de amanhã tem a Anitta, o Celso, o Osmar Garrafa e mais 2 membros da nossa equipe do Departamento de Esportes. Você pode acompanhar esse bate-papo transmitido ao vivo pela internet. O endereço é google.com/TV Gazeta. A transmissão começa às 1 da tarde. A gente espera. Quero mandar um beijo pro Dida, cunhado da Fátima, corintiano, que sempre nos assiste. Um beijão pro Sidney Akira e pra Ruth dos Santos, que hoje estiveram aqui no programa Você Bonita. Beijo para vocês que são artistas maravilhosos. O promotor Roberto Senise Lisboa convocou nesta tarde uma entrevista coletiva para explicar as providências adotadas pela Promotoria de Justiça do Consumidor em relação ao descumprimento do Estatuto do Torcedor pela CBF, no caso que resultou o rebaixamento da Portuguesa à 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Veja com o Felipe Sboril. Foi protocolada hoje uma ação no Fórum João Mendes, produzida pelo Ministério Público de São Paulo, sobre a perda de pontos do Campeonato Brasileiro do ano passado, de Portuguesa e Flamengo. Uma ação inédita que coloca a CBF e o STJD como réus no caso. O STJD é quem proferiu as decisões que são nulas, no entender do Ministério Público, por vício de procedimento. E o artigo 36 do Estatuto do Torcedor fala que essas decisões têm que ser decretadas nulas pelo Poder Judiciário. E com relação à CBF, porque não apenas executou
essas decisões, como executou também com erro de procedimento. E esse erro de procedimento causou prejuízos não aos clubes apenas, mas a todos os torcedores dos clubes envolvidos, como também a toda a coletividade de torcedores de todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro 2013. Como a CBF pode ser punida nesse caso? Bom, em primeiro lugar, a CBF ela pode ser punida se o Poder Judiciário, e acreditamos que o Poder Judiciário atenda ao pedido do Ministério Público, venha a obrigar a CBF a fazer cumprir no Campeonato Brasileiro 2014 a classificação final do Campeonato Brasileiro 2013 sem a perda dos 4 pontos em prejuízo do Flamengo e da Portuguesa. Em segundo lugar, porque a CBF, pelo aquilo que ela fez, acabou causando danos à coletividade de maneira geral. E então esses danos acabaram sendo orçados como danos morais difusos. E o orçamento calculado pelo Ministério Público chega ao valor de 56 milhões de reais destinados ao Fundo de Direitos Difusos, de que trata a legislação federal. Em terceiro lugar, porque os torcedores da Portuguesa e do Flamengo, eles foram, sem sombra de dúvidas, altamente prejudicados pelo vício de procedimento do STJD e da Confederação Brasileira de Futebol, e por conta disso tem direitos, porque o torcedor pagante, diz a Lei 9.615, a Lei Pelé, ainda que pagante de forma indireta, tem todos os direitos do consumidor na forma que dispõe o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Bom, está acontecendo tudo aquilo que nós prevíamos em dezembro. Essa novela vai longe e sabe o que vai acontecer? A CBF vai acabar gembrando todo mundo, sabe? Fica todo mundo ali certinho, com Portuguesa, com Fluminense, com Ponte Preta, com Vasco da Gama. Eu ainda acredito que é o que vai acontecer. Você vai ter uma ação na Justiça, muito provavelmente o Campeonato Brasileiro não vai poder ser realizado e alguma coisa vai ter que ser feita. Então, já aconteceu isso no passado, com o Gama, você lembra disso, Garrafa? Então, eu acho que é justamente o que vai acontecer novamente em 2014, no ano da Copa do Mundo. Uma coisa é transparente e clara. A Portuguesa, na legalidade, ela tem o direito de ter de volta seus 4 pontos. Isso é inquestionável, porque o Estatuto do Torcedor é uma lei federal e a lei federal ela é superior à decisão do STJD. Ponto. Isto colocado, são muitas liminares para lá, liminares para cá. Na próxima segunda-feira, reunião do Conselho da Portuguesa no Canindé, e a diretoria da Portuguesa, pelo que eu conversei hoje com algumas pessoas, o Conselho todo vai ser favorável para que a Portuguesa vá à Justiça Comum. Ou seja, ou a Portuguesa vai à Série A ou ela vai à Série D. Não é? Mas eu entendo que o consenso final será esse. 24 clubes na Série A, volta todo mundo, não cai ninguém, são 2 grupos de 12, se classificam 4 de cada grupo e aí teremos o play-off e o fim do mata-mata. Essa é a tendência, a CBF vai ter que se acomodar, tendo aí como base aquilo que ocorreu no episódio Gama. Para mim, o final da história vai ser esse que o Celso destacou, 24 equipes no Campeonato Brasileiro desse ano da Série A. Outra coisa, diminui-se as datas, atende o bom senso, que nem sei se existe mais, e parece que a TV Globo também não quer os pontos corridos por causa de audiência, acomoda para todo mundo e segue o barco, acho que vai ser por aí. Vai ser uma palhaçada, né? Melhor time do Paulistão, ataque mais positivo com 17 gols em 7 jogos. O Santos segue tranquilo rumo à classificação para a próxima fase da competição. Confira as informações do Peixe com o repórter Alexandre Silvestre. Fumaça no Santos? Só se for para desatar o nó do caso Neymar. Que rolo, hein? A diretoria do Alvinegro Praiano entrou na justiça e pode recorrer inclusive à FIFA para ter conhecimento de cláusulas sigilosas do contrato firmado entre o Barcelona e a empresa do craque e do pai dele, a NN, que recebeu 40 milhões de euros, muito mais do que o Peixe lucrou com o negócio. Já os outros meninos da Vila, alheios a esse imbróglio que envolve o ex-colega, seguem treinando para alcançar o estrelato. Gabriel Gabigol, artilheiro do time com 4 gols no Paulistão. Gilvânio, com 3, são garotos da base que, ao lado dos experientes Thiago Ribeiro e Cícero, têm contribuído com o melhor ataque da competição. E o Gustavo Henrique, 20 aninhos de idade, mais um prata da casa, firmou-se como titular da defesa menos vazada do estadual. A gente procura sempre fazer o que o Oswaldo pede, né?
tentar marcar lá na frente, os atacantes, os meias também estão fazendo muito bem esse papel. E quando eles passarem, o time todo está voltando muito bem também, e a gente está conseguindo fazer essas duas linhas, que a gente está treinando bastante, e graças a Deus está dando tudo certo. Ninguém está acima do Santos até aqui no Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha da competição, 6 vitórias, 1 empate, à frente do Palmeiras pelo critério de saldo de gols. O Peixe viaja nesse domingo a Penápolis para enfrentar o Penapolense, segundo colocado do Grupo A, juntinho com o São Paulo. É um jogo difícil, né? Jogo fora de casa é sempre muito difícil, mas a gente não pode mudar a nossa maneira de jogar. A gente sabe que é um adversário que vem crescendo no decorrer dos anos e a gente tem que prestar muita atenção e não sair da nossa forma de jogar. Oswaldinho poderá, no final de semana, repetir a mesma escalação do Santos, que venceu na terça-feira o Comercial por 2-0, com Gustavo Henrique na zaga, ultra confiante. Bom, eu fico muito feliz, né, pela oportunidade que eu estou tendo, que eu tive ano passado, né? O Muricy que me subiu, na verdade, e eu tive alguns jogos com ele. E o Claudinei, ano passado, ele me efetivou e eu procurei fazer o meu melhor. O pessoal também que estava no elenco sempre me deu força e eu fiquei à vontade para jogar. E esse ano eu só estou procurando evoluir cada vez mais. E se for para fazer fumaça, que seja só em campo, vencendo adversários e devolvendo ao Santos as glórias que Neymar deixou por aqui até outro dia. Porque esse nó da transferência dele para o Barça tá mais do que enrolado e cheirando muito mal. O São Paulo segue se preparando para enfrentar a Portuguesa no próximo domingo, às 9 horas da noite, no Morumbi. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do tricolor. Confira. Pato continua treinando com seus novos companheiros, mas ainda não tem data para a estreia. Vale lembrar que ele não vai poder jogar pelo tricolor no Campeonato Paulista. Afinal, já disputou mais de 3 jogos desta competição pelo Corinthians. Além dele, Muricy Ramalho não vai poder contar no clássico de sábado contra a Portuguesa com Rodrigo Caio e Álvaro Pereira, que estão suspensos. As novidades para esta partida ficam por conta de Luiz Fabiano, que volta de suspensão, e do zagueiro Roger Carvalho, que há quase um ano no clube está recuperado de lesão e vai finalmente estrear com a camisa tricolor. Realmente agora o que falta é ritmo de jogo, essas coisas, mas eu estou bem preparado, já treinei bastante parte física, né, a parte com bola aqui nos treinamentos, então eu estou apto a fazer uma partida, né, os 90 minutos se precisar. Tanto tempo sem jogar e Roger sabe que vai ter mesmo que controlar a ansiedade de voltar aos gramados. A ansiedade é normal, né? Com muito tempo sem jogar, né? Só em recuperação, e quem me ajudou mesmo esse tempo foram os médicos italianos, né? Tem vários amigos lá, fisioterapeutas, né? Aqui como equipe, né? do São Paulo, né? Então eles que me ajudaram bastante para que eu possa estar recuperado hoje, né? E agora só penso mesmo em ajudar a equipe de São Paulo, né? No treinamento dessa manhã, Roger experimentou as cobranças do técnico Muricy Ramalho, que hoje não foram poucas. Ele cobra o time inteiro, é o jeito dele mesmo, né? Ele sempre gesticulando, sempre falando ali com o pessoal que fica mais perto dele. Então, ele fala mesmo o jogo inteiro e para posicionar, tanto meio, defesa, ataque, ele gosta mesmo de narrar ali como ele gosta taticamente, e a gente está ali para ir se ajustando, né, conforme ele pede. Roger Carvalho espera estrear com o pé direito no tricolor, pois ele tem apenas até o final do Campeonato Paulista para convencer a diretoria são paulina a renovar com ele um novo vínculo com o clube. Quando me colocarem para jogar, né, nos treinamentos que seja, eu estou procurando ir melhorando minha parte física cada vez mais, né, meu ritmo de jogo, né, e sendo assim procurar mostrar para eles, né, que eu tenho condição, e a decisão daí para frente se vai ter tempo ou não. Creio que você entrar em campo e começar a dar seu melhor, todo mundo vai ver e, né, vão tomar as decisões, né, que sejam melhores para o clube. Mas eu estou bem alegre, bem animado para que quando surgir a oportunidade poder tá bem e corresponder.
Isso, e o São Paulo enfrenta a Portuguesa sabadão às 9 da noite. Hora de falar do Corinthians, último colocado no Grupo B com 7 pontos em 7 partidas. O técnico Mano Menezes segue preparando a equipe para o clássico contra o Palmeiras no final de semana. O repórter Luiz Henrique Gurian esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava conferindo os preparativos do timão. Olá, Michele. Olha, o Corinthians inova, faz o chamado treino secreto. Vou explicar bem para o amigo aqui da TV Gazeta. Essa aqui é a sala onde ficam os fotógrafos, ou pode ser chamada de antessala da sala de imprensa. E lá atrás ficam os gramados onde a equipe de futebol trabalha, departamento médico, fisioterapia, hotel, restaurante e tudo mais. Só que é o seguinte, o treino marcado para as 4h30 da tarde não teve portas liberadas, então está todo mundo confinado aqui. A temperatura aqui está na casa dos 29 graus. Você vê que tem muito som de conversa, muita gente, porque todo mundo espera para saber. O Guilherme vai ou não vai jogar? Treinou ontem. O Cássio volta ou não volta? Teremos Renato Augusto ou não? A documentação do Jadson, finalmente, ok ou não? Tudo isso fica com enorme interrogação na frente, pelo menos até agora, porque não veio ninguém do Corinthians para explicar. E aí nós somos obrigados a recorrer àquela máxima do futebol que diz que se time confinado ganhasse jogo, a equipe da penitenciária, com todo respeito aos nossos irmãozinhos que estão cumprindo pena lá, seria campeão. É o caso do Corinthians, que inova, faz treino fechado para o clássico de domingo contra o Palmeiras. O que nós teremos de novidade no choque desse derby que vai acontecer entre Palmeiras e Corinthians domingo, 4 da tarde, no Pacaembu. Grandes emoções, pelo menos é o que a gente espera, porque se continuar do jeito que está aqui, amigo, imagem José de Souza e também Lúcio Roberto e Luiz Henrique Guilherme, tentei contar o Corinthians para vocês aqui na TV Gazeta. Mandou muito bem, viu, Guria? Bom, estão esgotados os ingressos para a torcida do Palmeiras no clássico com o Coringão. As 2.000 entradas foram comercializadas na manhã de hoje e teve confusão nas bilheterias. Enquanto isso, na academia de futebol, os jogadores do Verdão não falam em favoritismo. José Paes tem as notícias do Alviverde. Em semana de clássico, todo mundo pega um pouquinho mais pesado no batente. E o meia Bruno César se esforçou tanto, mas tanto que já emagreceu 3 quilos e atingiu os 80, peso considerado ideal para os padrões do jogador. Mas isso não significa que o atleta vai iniciar o confronto diante do Corinthians como titular. Para o jogão desse fim de semana, o técnico Gilson Kleina deve mandar a campo o mesmo time que empatou com o Audax no último domingo por 1-1. E apesar da boa fase, o Verdão não quer nem saber de favoritismo diante do maior rival. Num jogo dessa importância, um clássico assim, nós já vimos que quem estava em uma fase ganhar, como quem está na boa fase confirmar. Então no clássico tudo pode acontecer. A gente tem que esquecer o momento do Corinthians, pensar só no nosso trabalho, porque sabemos que vamos encontrar dificuldades. A equipe do Corinthians tem muita qualidade. Então nós estamos nos preparando muito bem para esse domingo aí, para que a gente consiga fazer um grande jogo. Na manhã desta quinta-feira, uma confusão na Arena Palestra acabou marcando a venda de ingressos para o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Um sócio torcedor do clube Alviverde acabou entrando em confronto com um segurança do clube. Houve muito quebra-quebra, empurra-empurra e uma pessoa foi vista sangrando no local. Em nota, o Palmeiras afirmou que não houve em nenhum momento invasão de propriedade e que as pessoas que estavam dentro do clube eram sócias e, portanto, tinham permissão para acessar aquele local. A nota diz ainda que um processo de sindicância para apuração de fatos já foi instaurado e que medidas rigorosas serão tomadas contra os culpados. Bom, lamentável esse episódio na venda de ingressos, houve participação de torcedores uniformizados. Não, e olha só, a gente está num ano de Copa do Mundo e a gente não consegue organizar uma fila para um clássico. E eu fiquei sabendo que houve pedágio. Quando se perdeu o controle lá fora, o pessoal de organizada faz o seguinte, você vai comprar 4 ingressos, 2 para mim, para a organizada, e 2 para você. Era assim o negócio lá. A coisa foi muito feia. Foi muito feia e essa nota do Palmeiras, ela relata um pouco do que aconteceu. Isto colocado, voltando para dentro de campo, é um direito do Mano fazer treinamento fechado. Eu acho que isso não ajuda em absolutamente nada, não acrescenta nada, mas respeito, ele é o técnico do time, não é? E eu repito aquilo que disse no começo do programa. Se Corinthians e Palmeiras repetirem as atuações, né, até aqui no Campeonato Paulista, o Palmeiras ganha o jogo. Mas a gente sabe que futebol não é assim.
né? Talvez o Palmeiras, no meu entendimento, Celso, possa entrar um pouco até mais relaxado contra o Corinthians. E o Corinthians sabe que é um jogo para poder respirar. Então o Mano vai trabalhar com esse espírito com o elenco. Eu acho que isso pode fazer com que o Corinthians se supere e vença, porque já são 5 jogos sem nenhuma vitória. O elenco que tem o Corinthians está carente de uma vitória e vai entrar com a faca nos dentes. Essa é a minha expectativa. Você está sendo muito sensato, Gava, porque a gente acompanha a história do clássico. Claro. A lógica aponta o favoritismo para o Palmeiras. Claro, não tem nenhuma dúvida. Fui claro, o Palmeiras é o favorito, pronto, não se discute. Mas nós já vimos muitas vezes um Palmeiras mal vencendo um Corinthians muito bem. E vice-versa. E um Corinthians muito mal vencendo um Palmeiras muito bem. Quer dizer, isso já faz parte da história. Então, repito, lógica aponta o Palmeiras, mas assim como você, não vou ficar nem um pouco surpreso, mas nem um pouco surpreso se o Corinthians terminar a rodada como vencedor. E torcida boa é essa aqui, ó, a aposta do nosso colega Reinaldo Gotino e o rapper Robin Hood. Vão fazer aí aquele que o rapper é corintiano, né? E o Gotino, todo mundo sabe, é palmeirense. Aquele que perder vai ajudar uma instituição de caridade em caso de empate. Ambos vão ajudar. Essa é a torcida boa do futebol. É isso que a gente espera no clássico do final de semana, que você vai acompanhar tudo no Mesa Redonda. O programa termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais Gazeta Esportiva para você. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. Até daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. E a chuva parece que chegou, graças a Deus. Tchau.